O chamado ministerial. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar Grace. Veja o que a Bíblia fala sobre o chamado. Uns foram chamados para pastores, apóstolos, doutores, mestres, profetas. Vários chamados em que a pessoa realmente deve entender e saber aonde Deus te colocou. Não é alguém chegar para você e dizer assim: hoje eu vejo que você tem o chamado de pastor, já vai ungindo você a pastor, sendo que você não tem esse chamado. Ou daquele que chega para você e diz assim: hoje você vai ser ungido apóstolo, e você aceita essa unção sabendo que você não tem esse chamado. Como você sente o que você foi chamado? Para primeiramente nós entendermos este propósito, nós temos que ser um crente de oração. Eu pego na vida do apóstolo Paulo, quando ele teve realmente o chamado para a obra de Deus, ele de perseguidor da igreja passou a ser perseguido. A primeira coisa que ele fez quando ele teve o encontro com Jesus, quando ele ficou cego, ele ficou lá na sua casa de joelhos orando, esperando saber o que Deus tinha para a sua vida. Aí Deus envia Ananias e lá ora por ele é cheio do Espírito Santo, sua visão é recobrada, ele começa a enxergar novamente e ele vai à casa de Deus, ele começa a estar ali junto com os apóstolos. E o que ele fez? Ficou em jejum e oração, aguardando o envio do Espírito Santo para a sua vida. E chegou o dia em que o Espírito Santo fala: separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho enviado. Então, aqueles homens já eram cheios do Espírito Santo e saem para o envio. E Paulo, então, no seu ministério, no seu envio, ele descobriu que ele realmente teve o chamado apostólico, que realmente teve o chamado para ser apóstolo e chamado apóstolo dos gentios. Ele era um homem instruído, conhecedor da lei. Ele foi fariseu, um homem que tinha grande entendimento, conhecedor do Torá, o Velho Testamento, e agora ele começava a ter o conhecimento da graça de Deus, e ao qual Deus usou para escrever diversas cartas, diversos ensinamentos para a igreja. E nós, quando olhamos para o nosso chamado, o que nós devemos fazer primeiro? Primeiro consagrar a nossa vida e estudar a palavra de Deus. Não adianta você querer: eu quero ser pastor. Uma vez um homem chega para mim e diz: o que eu faço para ser pastor? Eu falo: primeiramente, você tem que ter o chamado. Segundo, você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa conhecer as escrituras sagradas. Não pode ser neófito, né? Não pode ser leigo, sem conhecimento. Quantas pessoas hoje recebem uma unção pastoral sem saber e sem ter o conhecimento das escrituras? Porque ele devia iniciar ali como um cooperador, como alguém que estuda a palavra de Deus, para crescendo gradualmente e perceber qual é o seu chamado, o que Deus lhe confiou para que realmente ele seja. Se você tem o chamado para ser pastor, vai chegar uma hora que você vai ser pastor. Se você tem o chamado para ser diácono, você vai ser diácono. Se você tem um chamado para ser presbítero, você vai ser presbítero. Se você tem um chamado para ser profeta, você vai ser profeta. Se você tem um chamado para ser mestre, você vai uma hora começar a ensinar, porque Deus vai lhe abrir o entendimento e você vai ensinar muitas pessoas. Se você tiver o chamado para ser doutor nas escrituras, você vai ser. Se você tiver o chamado para ser apóstolo, você vai ser. Mas tudo no tempo certo, no momento certo, o qual você vai se sentir preparado. E quando você for chamado para ser ungido, para ser realmente consagrado naquela obra ministerial, então você vai entender que você está pronto. Mas não é de qualquer forma, né? Não é simplesmente estar na igreja. Muitos pensam que é ficar pulando, né? Ficar rodando, ou realmente estar participando achando que está pronto para ser: eu já sou pastor. Mas o que você sabe da Bíblia? Nada. Porque o pastor ele tem que ter condições para ensinar as ovelhas o caminho do Senhor. Então isso é importante, nós temos esse entendimento, né? Eu tive um chamado para ser pastor, e esse foi o meu chamado. Mas, queridos, eu estou minha vida inteira na casa de Deus. Eu estou
participando das coisas de Deus desde que eu nasci. Eu tive muito ensinamento e hoje estou apto para ensinar e sinto que esse é meu chamado. Se alguém disser, você vai ser apóstolo, não, eu não tive o chamado para ser apóstolo, não tive o chamado, e o meu chamado é para ser pastor, e é isso que eu entendi na minha vida, é isso que Deus me tocou, e isso que eu aprendi, né? Se hoje eu tenho condições de ensinar alguém é porque Deus realmente me deu essa graça e muito estudo da palavra de Deus, muita participação na obra de Deus. Não é de um dia para a noite que você se torna pastor, né? Se alguém te quer oferecer a condição de ser pastor e você percebe que não tem condição, não aceite. Eu vi muitas pessoas que não tinham condição chegar para mim, me ungiram, mas eu não sei nem o que é ser presbítero, eu não sei nem o que é ser isso ou aquilo, porque alguém quis ungí-lo, né? Então aquele que unge também tem que ter sabedoria de não ungir qualquer pessoa, mas saber o momento certo, se aquela pessoa tem condições e está preparado para aquele trabalho. Amém? Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Não esquece de dar o like e o joinha, compartilhe os nossos vídeos.